Gregório VII foi eleito Papa em 1073 e ficou conhecido pelo ímpeto que teve para concretizar reformas, sendo-lhe atribuída a famosa Reforma Gregoriana. Ele enfrentou, pessoal, muita resistência por parte do clero. Outro aspecto complicado do seu pontificado foi a briga com o rei Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico. Tal contenda versou sobre a questão das investiduras. De tal conflito veio a excomunhão do imperador e uma tentativa de derrubada do Papa. Nesse vídeo nós vamos entender um pouco desse complicado pontificado. Então vamos lá. Hildebrando de Soana nasceu numa família modesta na região da Toscana, possivelmente entre os anos de 1015 e 1020. Desde pequeno, recebeu educação religiosa e se interessou pelas coisas da igreja. Por volta de 1035, iniciou a sua carreira eclesiástica como monge do mosteiro de Santa Maria Aventino, onde fez os votos monásticos. Foi nesse mosteiro que as ideias reformistas chegaram à sua cabeça em face do que apregoavam os seus professores. Altamente preparado, teve uma educação primorosa e uma carreira meteórica na hierarquia da igreja. Em 1045, Hildebrando foi nomeado secretário de Gregório VI, cargo que ocuparia até 1046, quando acompanhou esse pontífice no seu desterro em Colônia, depois dele ser, mais ou menos, deposto no concílio, celebrado em Sutri. Importante aqui explicar um pouco essa questão desse desterro e do mais ou menos deposto. Em 1045, o Papa era o terrível Bento IX. Pois bem, Bento simplesmente resolveu deixar o cargo e, pasmem, ele o vendeu. Ele vendeu o papado por uma grande soma em dinheiro para o seu padrinho. Foi assim que o Papa Gregório VI assumiu. A partir daí, pessoal, a confusão foi grande. Isso porque havia uma terceira pessoa que pleiteava o trono de Pedro, que era o bispo de Sabina, e que não concordou com essa transação. E para complicar ainda mais, Bento se arrepende e volta a ocupar de maneira violenta novamente o trono de Pedro. O imperador Henrique III acabou depondo Bento IX e convencendo Gregório VI a renunciar e ir para a Alemanha. Com a morte de Gregório VI, Hildebrando começa a ter as ideias reformistas cada vez mais fortes na sua mente. Em 1056, atuava como legado do Papa Vítor II, quando esse falece. Assume então, de maneira irregular, um antipapa de nome Bento X. Boa parte do clero, inclusive Hildebrando, não aceitou Bento como Papa, que acabou sendo deposto. Nicolau II então foi eleito. Bento X excomungado. Em 1059, Hildebrando é nomeado por Nicolau II arquidiácono e administrador efetivo dos bens da igreja. Ele tinha uma força muito grande perante o Papa, a ponto de muitos dizerem que Hildebrando era quem, na verdade, mandava na igreja. Com a morte de Nicolau II, assume o Papa Alexandre II, e com a sua morte, finalmente é a vez de Hildebrando ocupar o trono de Pedro, escolhendo o nome de Gregório VII. Ele foi eleito por aclamação popular em 22 de abril de 1073 e ainda não era sacerdote, sendo ordenado apenas em 22 de maio e consagrado bispo em junho. Essa sua eleição teve validade duvidosa, pois não veio do Colégio de Cardeais, conforme estabelecia o Concílio de Melfi, realizado em 1059. O Concílio de Melfi foi convocado pelo Papa Nicolau II e tinha por objetivo resolver a questão da eleição papal. O Papa queria garantir que a eleição dos pontífices, ela fosse controlada pela Igreja e ficasse livre da interferência dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. O concílio decidiu que a eleição seria realizada por um colégio de cardeais composto por, pelo menos, 70. Especificamente, o cânon segundo do Concílio de Melfi assim estabelecia: o Papa deve ser eleito apenas pelos cardeais e não por qualquer outra pessoa, seja ela rei, imperador ou outro.
Gregório VII foi um defensor fervoroso da supremacia papal. Para ele, o Papa era a autoridade máxima na Igreja e devia ter o poder de nomear e de depor bispos. Tal posição o fez entrar em conflito com Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico, que entendia que tal poder seria do imperador. Tratava-se do conflito das investiduras. Esse conflito aumentou em 1075, quando o Papa emitiu a bula Dictatus Papiae, na qual afirmava que o pontífice tinha o poder de depor imperadores. Henrique IV ficou doído e tentou derrubar Gregório e colocar um antipapa no lugar. Diante de tal situação, o pontífice excomungou o imperador. Isso significava que Henrique IV estava excluído da comunhão cristã e, pior, que seus súditos não eram mais obrigados a obedecê-lo. Tal situação poderia causar uma grave instabilidade interna no império. Henrique IV, então, sem muita solução, sem muita opção, ele foi forçado a recuar e a se submeter a Gregório VII em 1077. O imperador, ele teve que se humilhar e pedir perdão ao Papa, ficando 3 dias descalço e em jejum do lado de fora do castelo de Canossa. Só assim o Papa o perdoou. O rei se humilhou. Ele se humilhou. O Papa conseguiu fazê-lo se humilhar, mas o rei nunca esqueceria isso. Além disso, Gregório VII promoveu reformas na Igreja visando a erradicação da simonia e da corrupção. Ele buscava restaurar a moralidade e a integridade, fortalecendo a autoridade espiritual e moral. A sua firmeza criou muitos inimigos. Sabendo que as reformas do Papa o vinham enfraquecendo, Henrique viu a hora de dar o troco. Em 1080, convocou um concílio em Brixen, na Itália, que acabou depondo Gregório VII e elegendo Clemente III. Gregório VII, ele nunca reconheceu essa eleição, mas foi forçado a sair de Roma e ir para Salerno, onde faleceu em 1075. Se pudermos enumerar as razões da queda de um papa tão correto como foi Gregório, nós poderemos citar as seguintes razões, os seguintes motivos. Primeiro, o conflito das investiduras. Segundo, a edição da bula Dictatus Papiae. Terceiro, a excomunhão e, pior, a posterior humilhação do imperador Henrique IV. Quarto, a pressão interna do clero que não queria moralizar. O clero não queria a moralização da igreja. Temos assim, pessoal, mais um papa que perde o seu trono por ser correto. É uma pena. É isso aí, pessoal. Valeu.